Eu quero começar esse vídeo com alguns questionamentos. Fazer você se colocar no lugar do próprio Senhor. Imagina você que é pai ou você que é mãe. Você deu tudo do bom e do melhor para o seu filho. Você deu a casa que você não pôde ter quando você era criança. Você pôde dar a escola que você gostaria tanto de ter, mas você não teve quando você era criança. Você conseguiu dar a faculdade que você tanto gostaria para o seu filho, que você não pôde ter quando você era criança. E você também criou o seu filho assim a pão de ló, como se diz o dito popular. Você criou seu filho do bom e do melhor, dando as melhores coisas dessa vida. Você deu carinho, você deu amor, você foi um pai presente, uma mãe presente. Você investiu tempo na criação do seu filho, mas quando chega na certa idade, ali na juventude, o seu filho te troca. E ele chama outra pessoa, um outro homem para chamar de pai. Como você se sentiria vendo aquele filho, aquele jovem que você tanto trabalhou, que você tanto custou, que tanto pagou o preço para educar, chamando outro homem de pai? Ou você, mãe, chamando uma outra pessoa, uma outra mulher de mãe? Como você se sentiria? Você mulher, você marido, você esposa? Como você se sentiria, você esposa, você marido? Você também deu tudo do bom e do melhor para o seu marido, você se doou para ele, você se entregou para ele, você fez o que você não faria por ninguém, literalmente. Mas chegou em determinado momento da vida que ele falou: eu não preciso mais de você e eu vou atrás de outra mulher, eu vou atrás de outro homem. Como você se sentiria? Pois é dessa mesma forma como Deus se sente quando você troca ele por coisas ou por pessoas. É dessa mesma forma, é esse mesmo questionamento que Deus faz. Por quê? Por que meu filho me trocou, sendo que eu dei tudo para ele? Eu fiz tudo por ele, porque ainda sim ele teve a coragem de me trocar. É dessa mesma forma que Deus se sente. Você está sentindo agora algo que chega nem perto daquilo que Deus se sente. Porque o Senhor, Ele enviou o seu único filho para morrer no seu lugar. E isso é algo que nem eu e nem você nós conseguimos pagar isso. Nós não conseguimos fazer outra coisa grande o suficiente que custe, que pague o preço que Jesus pagou na cruz pela gente. Você acha que isso é uma injustiça? Pois é. É a forma como Deus se sente. Eu quero ler alguns versículos, que está lá em Jeremias 2, do versículo 11 ao versículo 13, que vai dizer o seguinte: alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Isso aqui é um questionamento que Deus está mandando para Jeremias. Pois é, o meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, diz o Senhor, e eles ficam horrorizados e abalados. Pois meu povo cometeu duas maldades. Eu quero que vocês anotem, prestem muita atenção nisso agora. O meu povo, o povo de Deus, os filhos de Deus, cometeram duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Eu quero ler isso aqui de novo, só para vocês realmente gravarem isso dentro do coração de vocês. Olha que forte esse versículo 13. Pois o meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O tema do vídeo de hoje é a fábrica de ídolos. Se eu pudesse categorizar os pecados, eu diria que esse pecado da idolatria, idolatrar deuses inúteis, como diz a palavra, é um dos piores pecados que existem. Quando você vai ler o Velho Testamento, cara, você consegue ter uma percepção do ódio, da raiva que o Senhor se sente. Quando você vai ler o Velho Testamento, cara, você consegue ter a percepção do sentimento que o Senhor tem quando nós trocamos Ele por ídolos, por pessoas, por coisas, por façanhas, por obras, enfim, qualquer coisa que seja. Ali no Velho Testamento a gente consegue ter inúmeras histórias de vezes que o Senhor ele
ele quebrou, ele destruiu a cidade, ele escravizou o povo por causa de tudo isso, porque o povo sempre idolatrou coisas ou pessoas. E o nome do título e o título desse vídeo é A Fábrica de Ídolos. O que faz... qual é o momento da nossa vida em que nós construímos ídolos para nós mesmos, para nos salvar daquilo que só o Senhor poderia nos salvar? Qual é o momento da nossa vida onde nós começamos a idolatrar outras pessoas ou outras coisas? E cara, de verdade, quando nós idolatramos outras pessoas, quando nós idolatramos outras coisas, nós passamos uma mensagem para o Senhor. Nós falamos para Ele: cara, eu não preciso mais de você. Você me serviu até aqui, mas daqui para lá eu não preciso mais. O Senhor me levou até o ponto A, mas para ir pro ponto B, pro ponto C, que é onde eu quero ir, eu não preciso mais de você, porque, cara, você vai me custar muito, você vai me pedir muitas coisas, eu vou ter que viver uma vida de renúncia e eu não estou muito disposto a viver isso, eu não estou muito disposto a pagar este preço da renúncia, porque, cara, vamos lá, gente. Renúncia é difícil, cara, e a nossa vida, a vida cristã é uma vida feita de renúncia. Talvez é uma das maiores bases da vida cristã são as renúncias. Nós precisamos renunciar, né? Nós precisamos dizer não. E uma das maiores fábricas de ídolos é a necessidade. Existe dois cenários que eu quero trazer aqui para vocês que vai trazer a base bíblica para isso que eu estou falando com vocês. Primeira base é o povo hebreu lá no deserto. O povo hebreu lá no deserto, eles tinham uma mentalidade de que é tipo a mente de sobrevivente. Então Moisés é quem guiava, é quem era o líder de toda essa galera. Alguns historiadores falam que é cerca de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam no deserto, que era liderado o líder maior, que era Moisés. E Moisés é quem recebia as orientações divinas, as orientações dos céus para guiar aquele povo. Então, Moisés era a pessoa selecionada por Deus para libertar o povo, tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida, né? E em um determinado momento, o Senhor leva Moisés para um dos montes para conversar com Moisés e dar alguns ensinamentos para Moisés, para passar um tempo com Moisés. Só que Moisés, ele demorou muito lá naquele monte. Muito. E o povo criou uma necessidade no povo. Porque o povo, eles não sabiam se virar sozinhos. Eles precisavam de um líder. Eles precisavam de um contato com Deus, né? Ele precisava de uma pessoa que fizesse essa intermediação. Que Deus descesse para essa pessoa e essa pessoa nos direcionava de acordo com aquilo que o Senhor falasse para ele, né? Então, o povo precisava desse intermediador. E esse intermediador era Moisés. Então, mas como Moisés demorou muito naquele monte, as pessoas começaram a se questionar: meu Deus do céu, Moisés morreu. Moisés não desceu até agora, então Moisés já era. E agora, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E agora, a necessidade deles fizeram com que eles tiveram a necessidade de criar um bezerro de ouro. Porque esse bezerro de ouro ia guiar ele, ia ser esse intermediador entre Deus e o povo, para conseguir guiar ele. Era uma representação de Deus ali. Então, o povo, na necessidade deles de tomar direções, de ir para a Terra Prometida, o povo criou um bezerro de ouro e começou a idolatrar esse bezerro de ouro. Então, a necessidade criou um Deus. Existe um outro exemplo, isso já no Novo Testamento, lá com Jesus, quando Jesus ele está passando por Samaria e ele encontra uma samaritana no poço de Samaria. E ele começa a conversar com essa samaritana e um dos diálogos foi a samaritana questionou Jesus. Falou: Jesus, por que vocês, judeus, vocês se acham tanto, cara? Sendo que Jacó foi quem nos trouxe água aqui para esse deserto. É Jacó que merece, não o Senhor, né? Então ali, só que, cara, Jacó foi quem levou a água para o deserto. Então existia uma necessidade ali que era a água. E Jacó quem trouxe, então Jacó era o profeta, Jacó era o cara ali, não era
quem os judeus diziam que era de fato. Então ali a necessidade de água criou um ídolo que era Jacó. Então, gente, a necessidade da nossa vida faz com que a gente crie ídolos, faz com que a gente crie pessoas ou coisas para substituir a figura divina na nossa vida. A necessidade de dinheiro faz com que a gente saia do propósito divino e a gente comece a idolatrar Mamon. A necessidade de provisão, né? Necessidade de provisão, porque o Senhor sempre provém o seu povo, aqueles que são seus. A necessidade de provisão faz com que você se distraia com ofertas do inferno, com ofertas que vão te distrair, que vão te tirar do foco, que vão te tirar da provisão, que vão te tirar do propósito divino para a sua vida. Então a necessidade é uma fábrica de ídolos. Cuidado com as suas necessidades. Você está passando por uma necessidade, um período de necessidade financeira? Cuidado com as oportunidades que aparecem na sua vida. Você está passando por uma oportunidade emocional? Cuidado com a pessoa sentimental. Cuidado com a pessoa que você está atraindo para a sua vida, que você está fazendo aliança. Está com algum outro tipo de necessidade? Cuidado, porque a necessidade é uma fábrica de ídolos. Ou seja, gente, já para finalizar esse vídeo, pare agora, chega, para agora de trocar o certo pelo duvidoso. Pare agora de trocar o Senhor por coisas ou por pessoas. Pare agora de encontrar soluções aonde não existe. Cristo é a solução para a sua necessidade. O Senhor é a solução para a sua necessidade. Pare de criar ídolos. Pare de adorar outras coisas em troca daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pare de correr atrás do vento. Pare de correr atrás do vento. Gente, essa foi a mensagem de hoje. Espero de coração ter abençoado muito a vida de vocês e que esse vídeo possa reverberar no seu coração. E se fez sentido, comente aqui, deixe o seu like e compartilha para quem precisa ser compartilhado, além de compartilhar também lá nos seus stories do Instagram. Amém?